Paz, passando para deixar uma mensagem de Deus ao teu coração, fortalecendo a tua fé e depois desta palavra fazer uma oração em teu favor, em favor da tua família. Quero ler com vocês a palavra de Deus lá em Mateus capítulo 8, versículo 5 em diante, em que a palavra de Deus diz: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, aproximou-se dele um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e em terrível sofrimento. Disse-lhe Jesus: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de receber-te sob o meu teto, mas dize somente uma palavra e o meu criado ficará são. Pois eu também sou homem, sob autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem. Digo ao meu criado, faz isto, e ele o faz. E ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados fora, nas trevas, onde haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o seu criado ficou são. Que experiência tremenda foi essa que aquele centurião e aqueles que ali estavam experimentaram nesse encontro memorável de Jesus. É interessante esse texto porque parece que não. Ele fala sobre muitas coisas além de uma cura. Mais do que simplesmente a cura, é você perceber a autoridade que é revelada nesse texto. Porque aqui não diz o nome deste homem que procurou Jesus, mas fala da posição que ele tinha diante da sociedade. Israel estava sob o jugo do Império Romano. Ali em Cafarnaum, que era o lugar onde Jesus praticamente fazia sua base, era ali que ele tinha uma casa, ou pelo menos ficava hospedado numa casa, ali fazia a base do seu ministério, dali ele saía para outros lugares. E ali você tinha um destacamento do Império Romano, uma centurion, um centurião que tinha entre 60, 100, 120 homens até. É interessante perceber que ele não era qualquer pessoa. Um centurião era uma autoridade relevante no Império Romano, porque uma legião tinha um comandante, que tinha um prefeito, depois você, se me falha a memória, tinha um tribuno, tribuno legions, acho que é o nome, era um tribuno legendário que comandava, e aí, então abaixo dele você tinha cerca até de 60 centuriões sob o seu comando. Este que procurou Jesus era um destes. Era o centurião que havia levado um destacamento de uma legião romana para ficar ali em Cafarnaum. Então ele não era qualquer pessoa. Ele era alguém influente, muito influente na cidade, porque ele tinha sob o seu comando entre 100 a 120 homens. E ele sabia o que era autoridade. Mas ao mesmo tempo você percebe que quando ele se dirige a Jesus, que era um israelita, que era um judeu, então alguém que estava debaixo da autoridade de Roma, mas ele chega para Jesus e ele diz: Senhor, não sou digno que o Senhor entre em minha casa. Por que isso? Tudo indica, se nós compararmos esse texto de Mateus com o Evangelho de Lucas, ele era conhecedor dos costumes e práticas judaicas, ele sabia que um judeu normalmente não entraria na casa de alguém que não fosse judeu, um gentio, e normalmente, mais ainda, um rabino,
um líder religioso. E ele respeita exatamente isso. Ele diz, eu não sou digno. Talvez nem fosse exatamente ou somente por isso, mas porque ele foi além. Ele, como uma autoridade, sujeita a outras autoridades que haviam sobre a sua vida, e que tinha também autoridades, os soldados eram autoridades, mas autoridades sob o seu comando. Ele compreendeu que Jesus também era uma autoridade espiritual, que tinha uma autoridade delegada por Deus, que Deus era aquele que tudo comandava e Jesus, o seu Filho, era aquele que tinha autoridade, e mais, que Jesus tinha autoridade sobre todas as coisas. Isso é fé. Fé baseada não somente no acreditar, mas fé porque compreende a visão espiritual do que realmente é crer. Crer em Deus é crer que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele é o Senhor de todas as coisas, que Ele pode todas as coisas, que Ele é todo-poderoso e debaixo do seu poder, dessa sua autoridade, Ele tem uma legião de anjos, tem miríades de anjos. Debaixo da sua autoridade tem o Senhor Jesus, é o Filho, Ele é igual ao Pai, mas é ao mesmo tempo Ele aqui na terra estava sujeito à autoridade do Pai, porque Ele diz, eu não faço nada daquilo que eu não vejo meu Pai fazer. Aquele centurião compreende verdades que lhe foram reveladas por causa da sua fé, e por isso ele podia crer piamente que uma palavra somente de Jesus era suficiente para que o seu servo fosse curado. Ele sabia que no mundo espiritual existia um poder, uma autoridade na vida de Jesus que sobrepujava qualquer outro nível de autoridade. Uma palavra de Jesus era uma palavra de comando que deveria ser necessariamente obedecida. Era nisso que aquele centurião cria. Por isso que ele pôde falar da sua fé, fazendo um comparativo com a sua posição de autoridade, sendo ele sujeito a autoridades superiores e ao mesmo tempo exercendo autoridade sobre os demais. Assim também ele compreendia que Jesus exercia autoridade sobre doenças, sobre enfermidades, sobre espíritos malignos. Jesus exercia uma autoridade no mundo espiritual que, logicamente, iria refletir no mundo natural. Essa é a fé, essa é uma verdadeira fé. E Jesus, ele diz o texto que ele diz, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Quando ele diz que nem Israel encontrou tamanha fé, ele quer dizer que nem seus discípulos, aqueles que andavam com ele, tinham esse nível de fé. Que nenhum fariseu, nenhum saduceu, nenhum religioso da sua nação tinha compreendido realmente a fé neste nível. O nível de autoridade, o nível de honra, porque aquele centurião, ele fazendo o que fez, ele honrou Jesus, dizendo, Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre em minha casa. Ele reconheceu que Jesus era mais do que um mero homem, mais do que um mero religioso. Ele era Senhor dos senhores. Era alguém a quem ele tinha que se submeter. Então ele não se achava digno de ter em sua casa. E por isso a recompensa dele foi a cura imediata do seu servo, porque ele creu, porque ele honrou, porque ele entendeu a questão da autoridade no mundo espiritual. Vivemos em dias que as pessoas, elas querem mais acreditar naquilo que veem, naquilo que apalpam. Muitos desacreditam da fé, a fé para ser curado, a fé para ser liberto, a fé para ser abençoado. Muitos querem só a bênção, mas esquecem que ela é uma recompensa, uma dádiva de Deus para aqueles que creem. E o crer vai mais do que simplesmente o acreditar. O crer implica em reconhecer que a tua vida, a minha vida, a vida de nós todos,
tem que estar submissa à autoridade que está acima de nós, o Senhor Jesus e ao nosso Deus. E quando nós o obedecemos, quando nós estamos sujeitos à sua autoridade e reconhecemos também que não somos dignos, mas pela sua misericórdia e pela sua graça, nós somos alcançados. Nós podemos dizer: Senhor, não sou digno, mas eu creio que se o Senhor disser uma palavra, eu creio que o milagre acontece, que o sobrenatural acontecerá, porque eu entendo que eu estou sujeito, estou debaixo da tua autoridade e tenho procurado cumprir aquilo que o Senhor diz, e por isso eu creio que uma palavra tua é suficiente. Pense sobre isso. A fé, ela é mais do que simplesmente acreditar em algo. A fé bíblica, ela está baseada em você reconhecer quem é Deus na tua vida, quem é Jesus na tua vida, e saber que você também tem que estar sujeito à sua autoridade e àquilo que ele diz na sua palavra. E quando você assim crê, você pode perceber que esta autoridade é suficiente para quebrar grilhões, para curar enfermos, para libertar cativos, para abençoar vidas, para abençoar o teu lar e a tua família. Que você seja abençoado através desta palavra, em nome de Jesus. Quero orar por você, quero orar pela tua família. Deus eterno, Senhor da vida, louvamos o teu nome por estarmos mais este momento na tua presença. E todos aqueles que agora assistem este vídeo possam receber a tua bênção, a tua graça divina, possam ser realmente ricamente abençoados pelo Senhor. Tu és o Senhor da nossa vida, Tu és o Deus Todo-Poderoso, Tu és o Deus em quem confiamos e cremos, e eu creio que Tu és poderoso para alcançar o enfermo, o doente, o necessitado, o oprimido. Tu és poderoso para trazer paz e alegria a este lar, a esta família, aquilo, Senhor, que tem incomodado, que tem tirado, quem sabe, o sossego, talvez até a paz. Tu és poderoso para solucionar, Tu és aquele que pode suprir necessidades neste momento. Esteja abençoando o teu povo, te peço, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Que Deus possa te abençoar ricamente e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a tua vida hoje e sempre. Amém. Paz.